Donald Trump ou Joe Biden? Há pouco menos de 3 meses da eleição americana, marcada para 3 de novembro, a decisão está colocada para 140 milhões de eleitores nos Estados Unidos. Uma decisão que importa e muito para os seus investimentos nos próximos meses e anos. E não podia ser diferente. Vai ser a escolha do governante mais poderoso do mundo. Será que essa eleição vai fazer a bolsa subir ou cair? Como vão ficar as suas ações? No Cafeína de hoje nós vamos mostrar muitos dados sobre esse que será um dos principais acontecimentos de 2020, a eleição americana. E vamos analisar como ela vai impactar o seu patrimônio, as suas aplicações financeiras. É assunto de sobra. Roda a vinheta, porque o Cafeína está no ar. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar, segunda-feira, e hoje um tema especial para a economia mais importante do mundo, Doni. É isso, Sammy Boy. Olha só, a gente decidiu fazer um programa inteiro temático a respeito disso, porque de alguma forma vai impactar o bolso de todos nós e os investimentos de quem nos assiste, né? Votar no democrata ou no republicano? A cada 4 anos, há mais de um século e meio, os americanos tomam essa decisão. Pode ser a escolha entre 2 candidatos novos, já que o mandato máximo no país é de 8 anos, ou de uma reeleição. Nessa, que é a 59ª vez, como em toda eleição americana, a decisão segue um ritual. Olha só o cronograma, as prévias já foram encerradas. De 13 a 17 do 7 tem a Convenção Democrata. De 24 a 27 de agosto, a Convenção Republicana. Em 29 de setembro, o primeiro debate presidencial, e a eleição está programada para 3 de novembro. Uma das regras da eleição americana é que para ser candidato é preciso ter mais de 35 anos e morar nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos. Essa disputa entre republicanos e democratas ocorre desde a eleição de 1868. No começo da história americana, o partido WHIG foi importante até a primeira metade do século XIX. Depois, teve o Partido da União Nacional, que era uma espécie de partido republicano disfarçado para receber votos de eleitores que rejeitavam os republicanos. E, curiosamente, foi por ele que Abraham Lincoln se elegeu presidente. Até hoje foram 15 democratas e 19 republicanos. Muitos eram vices e se tornaram presidente porque o titular morreu no cargo. O último foi Lyndon Johnson, substituto de John Kennedy, assassinado em Dallas. Apesar da hegemonia na política, os 2 partidos trocaram de papéis desde que se tornaram rivais. O Partido Democrata era originalmente mais conservador, lutou até contra a abolição da escravidão. Mas dos anos 30 em diante, a partir da eleição de Franklin Roosevelt e as quase 3 décadas em que ficou no poder, o partido foi mais para a esquerda. Foi, por exemplo, o grande apoiador na luta pelos direitos civis nos anos 60. Pois é, Doni, o Partido Republicano, que surgiu anti-escravista, foi ficando mais e mais conservador. Na economia, em tese, o republicano advoga em favor de mais liberalismo e um democrata quer mais regulação e intervenção do Estado. Mas na prática, ambos partidos injetaram muito dinheiro na economia depois da crise de 2008. E os republicanos, mais ainda agora. Um fenômeno curioso é que desde Bill Clinton, de 93 a 2001, os democratas são menos gastadores. Clinton entregou o governo com um superávit. Ronald Reagan, o maior ícone republicano das últimas décadas, produziu déficits de até 7% do PIB por ano em todos os anos de governo e ainda aumentou os gastos. Atualmente, a divisão se dá mais sobre qual deve ser o volume de impostos e a forma de combate à desigualdade. É isso, e frente a frente nessa eleição vão estar o atual presidente americano, Donald Trump, bilionário, com passagens pela TV, pelo mercado imobiliário também, e Joe Biden, o desafiante e ex-vice-presidente de Barack Obama e ex-senador. Ambos são experientes em falar ao público, têm personalidade marcante, um discurso forte, a capacidade de articulação que gera empatia nos eleitores, e tudo isso indica que virão debates acalorados na campanha. Olha só um raio-x dos candidatos. Do lado republicano, então, como eu falei, o Donald Trump tem 74 anos, empresário, presidente dos Estados Unidos, um patrimônio estimado em pouco mais de 2 bilhões de dólares. Do lado democrata, Joe Biden tem 78 anos, é advogado,
Foi senador por 6 mandatos, ex-vice-presidente de 2009 a 2017 e um patrimônio de 15,6 milhões de dólares. Joe Biden começou mal as prévias democratas e era quase carta fora do baralho até a super terça, em março, quando mais de uma dezena de estados deram a ele uma vitória triunfante, iniciando a virada sobre o senador Bernie Sanders, que apesar de mobilizar os eleitores mais jovens, acabava assustando o mercado com propostas de intervenção muito rígidas, muito acentuadas. Exato, e apesar de democrata, Joe Biden tem um perfil conservador. É autor de leis de combate ao crime e apoiou intervenções militares, como na Guerra da Bósnia, embora não na do Iraque, e tem um discurso assim mais, jamais senhor, mais apaziguador, Doni. Numa sociedade tão polarizada, não são candidatos tão diferentes como foram Hillary e o Trump nas últimas eleições. Foi uma guerra aquilo lá, né? O negócio, só faltavam se bater. Apesar da pouca diferença de idade, Biden tem modos muito mais da velha guarda, se assim podemos dizer, e uma pegada de homem do povo, né? Baidão do povo, poderia ser. No começo do mandato de Obama, o Biden teve um papel de humanizar o então presidente, visto por parte dos eleitores como elitista, um cara sofisticado e chique. Formado em Harvard, né? Exato. Advogado de Harvard, seu colega. Muito colega. Barack Obama naquele momento, né? Barack Obama. Biden foi importante aí para gestos mais mundanos, que o Trump faz muito, como comer hambúrguer na rua. É o Bidenzão do povo. É o Bidenzão. E aí o que acontece? O Trump, ele é bem resiliente, né? Seguidos escândalos, até um processo de impeachment, uma tentativa, não foram capazes de afetar muito a popularidade dele, não. Mesmo com a economia americana crescendo menos do que a meta do governo nos últimos anos, no governo Trump, ela teve um papel e um desempenho muito forte. Vinha avançando com um desemprego baixíssimo, com bolsa quebrando recordes. Era uma eleição vista como barbada, quase como garantida. Mas então veio o coronavírus. Com condutas um tanto controversas do presidente americano no enfrentamento da pandemia, Joe Biden passou à frente nas pesquisas. Dá só uma olhada em 3 das mais recentes. A primeira que a gente está mostrando aí na tela, Joe Biden com 49% das intenções de voto, Donald Trump com 39%, 12% são os outros ou os indecisos. Temos uma segunda pesquisa, essa aponta Joe Biden com 47%, Donald Trump com 38%. Essa é uma pesquisa da CNBC. E tem também a terceira pesquisa do jornal The New York Times, onde Joe Biden tem 50% das intenções de voto, está 14 pontos percentuais à frente de Donald Trump, que tem 36, Sam. Quando a gente olha isso, a gente fica achando que está tudo decidido, mas muitas reviravoltas na história aconteceram. Mesmo que houvesse críticos da guerra comercial com a China e a condução da economia, o bom desempenho e o baixo desemprego davam a eleição como certa para Trump. Mas aí, novos contornos, um plot twist dos melhores cineastas. O presidente americano negou a ameaça do Covid. Depois, tendo que lidar com 125 mil mortos e os efeitos do isolamento, viu a popularidade despencar enquanto Biden ganhou mais relevância. Pesou muito também a postura apoiando a repressão policial e ameaçando usar até o exército contra os protestos antirracismo, uma causa que se espalhou com força entre o eleitorado americano. Ao contrário do que se esperava há poucos meses, essa já é uma eleição muito disputada, com uma vantagem de momento para o Biden. É isso. E aí tem estratégias de combate ao coronavírus. Elas podem ajudar a definir quem vence, um lado ou outro. Por exemplo, enquanto o Donald Trump resiste a testar a população, Joe Biden propõe testes de graça para todos. Ambos divergem também sobre a distribuição de vacinas. O atual presidente Donald Trump diz que elas devem ser gratuitas para quem precisa. Joe Biden está propondo vacina de graça em larga escala para toda a população. Trump vai depender muito da evolução da epidemia e também da recuperação econômica. Nesse momento, com o Covid ressurgindo em estados do interior, muitos dos quais deram ao Donald Trump a vitória na última campanha, isso passa a ser uma dificuldade no horizonte dele. Mas as pesquisas que a gente mostrou aí são um retrato do momento, é uma fotografia, não é um filme. E eleição
é longa-metragem. Então vamos ver o que acontece nos próximos meses. Não é 100 metros rasos. Isso aí. É uma maratona. E Joe Biden ainda tem que conseguir se colocar como alternativa ao presidente, inclusive do ponto de vista econômico, como aconteceu com Obama há 12 anos, e atrair o voto jovem, que estava com Sanders e não necessariamente passa ao candidato democrata. Como a eleição lá é facultativa, muitos eleitores simplesmente não vão votar quando o candidato não agrada. Já Trump, apesar das polêmicas, tem um eleitorado fiel. A polarização da sociedade americana e a tradição de poucos eleitores mudarem de partido na hora de votar contam a favor. É quase um torcedor de futebol que dificilmente vira casaca. Só que as pesquisas de opinião não contam toda a história da eleição americana, né? O presidente, afinal, não é eleito pelo voto popular. A Hillary Clinton, 4 anos atrás, e o Al Gore, no ano 2000, ganharam no voto popular, mas perderam a eleição. O que define o vencedor é o número de delegados que cada candidato consegue, que cada estado garante ao postulante à Casa Branca no colégio eleitoral. Então o colégio eleitoral tem 538 votos ao todo, vencedor é aquele que consegue conquistar 270 ou mais. Para vencer, é preciso ter isso. Só que tradicionalmente a grande maioria dos estados vota com um candidato ou com outro candidato. Califórnia e Nova York, por exemplo, costumam escolher democratas. São parte dos chamados estados azuis. Já o Texas, por exemplo, está entre os estados vermelhos, aqueles que costumam votar de forma reincidente e recorrente com os republicanos. Quem decide mesmo são os chamados swing states, estados que, dependendo da eleição, votam ora em um, ora em outro partido. A gente vai ver agora eles na tela aí, os swing states: Arizona, Flórida, Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, sabe? Por isso que lá ficam comemorando quando se ganha em alguns estados e tem assim, quem ganhar em tal estado ganhou, acabou. Não é fácil. Há certa controvérsia nessa definição que começou na imprensa americana lá em 2000. Tanto democratas quanto republicanos, cortejando os eleitores desses estados que o Doni falou, às vezes assumem posições e até apoiam candidatos contra seus próprios partidos em nível nacional. Confuso. Isso é mais evidente no Sul, onde democratas são mais conservadores do que democratas de Nova York e outros estados. Aí também pode acontecer de um estado votar em um partido, ser governado por ele em nível estadual e eleger senadores do partido adversário. É uma baita confusão. Pois é. Algumas explicações traçam essas linhas de fidelidade se referindo à Guerra Civil Americana, que opôs lá o Norte e o Sul. Estados que eram escravistas se tornaram mais conservadores e apoiaram os republicanos. Estados abolicionistas apoiaram democratas, porém mais liberais. Porém não, que são mais liberais. É isso. É uma definição que, em certo sentido, é um tanto falha, né? Porque a Califórnia fica no sul, costuma votar com os democratas. A Flórida, muitas vezes, também. Aí o que acontece? A separação mais fiel, se a gente for analisar, tende a ser entre costa e interior, né? Geralmente estados no litoral votam de forma mais recorrente em democratas e estados no interior têm uma tendência, se é que assim podemos dizer, em eleger republicanos. Para o azar do Donald Trump, há pouco menos de 4 meses da eleição, os estados que mais o apoiam estão sendo, neste momento, o epicentro da nova onda de casos do coronavírus. É o que acontece, por exemplo, com o Texas, que tem uma das situações mais graves. Uma pesquisa recente do jornal The New York Times apontou Joe Biden vencendo nos 6 swing states. Mas o que tudo isso tem a ver com investimentos? Tem tudo a ver. Muitos investidores costumam seguir o que chamam de teoria da eleição presidencial. A escolha de um novo presidente é um período de turbulência e alguns acham que o melhor é ficar de fora. Será? Vamos ver o que aconteceu nas últimas 7 eleições. Em 92, a Bolsa Americana teve uma alta de 7,6%. 96, próxima eleição, 23%. No ano 2000, uma queda de 9%. 2004, uma alta de 10%. 2008, aí desabou, 37% o ano da crise. 2012 e 2016 foram anos positivos, sabe? Lembrando que 2008 foi um ano muito atípico, assim como este ano, porque em setembro eclodiu a crise com
Lehman Brothers aí sendo o estopim, e aí ela se adentrou para 2009. De qualquer forma, existem algumas variáveis dessa teoria que liga a Bolsa com eleições. Uma bastante popular consiste em comprar ações no dia 1º de outubro do segundo ano do mandato presidencial e vender em 31 de dezembro do quarto ano. O primeiro ano, diz a teoria, é o mais turbulento e não o último. Tem também um estudo de um fundo de investimentos americanos que mostra que o ano foi positivo em 19 das últimas 23 eleições presidenciais e que a Bolsa caiu apenas em 4 anos eleitorais. Nesse sentido, mesmo se o ano tem turbulência, segundo esse estudo, lá para dezembro, tudo termina bem, Doni, e vale dizer que a Bolsa brasileira, pelo menos, é muito influenciada pelo que acontece lá fora. A gente vê aí, a gente vai na esteira, né, do cenário internacional. Então, primeiro que o investidor pode ir direto na Bolsa Americana, falamos já de ETFs que você compra na Bolsa Brasileira, tem lá na Easy Invest, o IVVB11, por exemplo, mas mesmo as ações brasileiras são dependentes aí do cenário mundial, maior economia do mundo. É isso. Lá em 2000 e 2008, a eleição, como agora, pegou a Bolsa em crise. Então o Dow Jones, a gente viu essa queda, 37% em 2008, em meio a todo aquele problema do subprime, enquanto a eleição de George W. Bush, no ano 2000, acompanhou o estouro da bolha da internet. Mesmo assim, se a eleição é apertada, a Bolsa varia muito em função de quem está na frente. Até agora, o Wall Street, devido à alta das ações nos últimos anos, vinha reagindo mais positivamente ao Donald Trump, principalmente quando o principal adversário era Bernie Sanders, o aspirante democrata mais alinhado à esquerda, ou a Elizabeth Warren, com propostas de taxar mais os americanos ricos. Só que o Joe Biden, como é mais neutro que esses dois e tem a experiência de já ter passado lá pela Casa Branca em um governo que não fez grandes loucuras econômicas, nesse caso, ele assusta menos o mercado. O Trump perdeu pontos com investidores colocando os Estados Unidos em conflito com a China, segunda maior economia do mundo e principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Essa semana saíram números mostrando que os produtores de soja americanos, por exemplo, perderam participação no mercado chinês. Era 50% e caiu para 24%, com o Brasil ganhando aí vantagens, subindo de 50% para 76%. É isso. E há muita discussão sobre qual partido o mercado prefere. Qual será? Vamos dar uma olhada aqui no telão no que aconteceu nas eleições dos últimos 60 anos. Olha só, o mercado caiu em 2 eleições que resultaram com vitória democrata e 2 eleições que resultaram com vitória republicana. E o mercado subiu em 5 casos onde a vitória foi dos democratas e em 6 casos onde a vitória foi dos republicanos. Então, em resumo, a Bolsa reage à incerteza. Parece se importar menos com o partido e mais com o momento econômico do país e mais com quem é o candidato que vence. Falando em Brasil, se você tem dinheiro aplicado na B3, a eleição pode ser lá nos Estados Unidos, só que os efeitos sobre os mercados financeiros não são restritos aos Estados Unidos, São efeitos mundiais. Mesmo que a eleição para presidente aqui no Brasil conte muito mais para a nossa bolsa, evidentemente, ano de eleição americana costuma ser um ano de pelo menos um pouco de instabilidade, um pouco de tensão, de muita gente olhando para o Ibovespa para sentir os reflexos. Vamos dar uma olhada então o que aconteceu na Bolsa Brasileira nesses anos de eleição. Olha só, em 1992, uma alta de 1000%, 96, 63%, ano 2000, queda, 2004, alta de 17%, 2008, uma baita de uma queda, a gente já falou por quê, 2012 e 2016, fortes altas. Então tem um chicote bastante considerável aqui, Samir. Não só um chicote, mas coincide as altas e quedas com os Estados Unidos. Aqui não dá para contar porque é pré-plano real, tinha uma pátia de uma inflação aqui. 2008 foi a crise e 2000 aí também tivemos problemas, não do tamanho da crise de 2008, mas também foi crise internacional. Agora, só para ilustrar, em 92 a inflação foi de 1.119. Então, quer dizer, a bolsa rendeu 1000%, mas os preços subiram mais. Ganho real negativo. A economia do Brasil costuma ser afetada de maneira diferente por democratas, que são tradicionalmente mais protecionistas, e republicanos, que são mais abertos aí ao comércio internacional.
Mas o presidente Donald Trump, que é o Bolsonaro laranja, acabou adotando uma política protecionista. Então ficou muito bagunçada essa equação, Doni. Em geral, a Bolsa Brasileira não varia tanto com a eleição de um democrata ou de um republicano. Varia muito mais com fatores econômicos, com fatores de mercado. O Clinton, um democrata, venceu em 92 e 96 e a Bolsa subiu. O Bush, um republicano, ganhou em 2000 e a Bolsa caiu. Então, é a reação da Bolsa lá que costuma dar o tom da Bolsa aqui. A relação Bolsonaro e Trump talvez coloque um elemento novo na equação, no caso da eleição do Joe Biden, né, porque existe um forte alinhamento entre os dois atuais presidentes. Só que o provável mesmo é que a gente, ainda mais se tomar como referência o histórico, tenha relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos que continuam sendo positivas, continuam sendo relativamente alinhadas, independente do vencedor, que saberemos no dia 3 de novembro deste ano, Samir. Exatamente, as dúvidas se encerram com o tempo, mas como você falou, eu acho que uma coisa importante é incerteza ruim. Vale até uma análise. O dólar a 4 é bom, o dólar a 6 é bom? Olha, a pior coisa é não saber se a 4 ou a 6, porque aí você não consegue pôr uma indústria, por exemplo, que vai comprar uma máquina e produzir com insumos importados durante 10, 20 anos. Então, a imprevisibilidade assusta. Isso faz com que o investidor espere um retorno maior para compensar esse risco. É isso. Muito bem. Eu gostei. É de um tema que eu aprendi muito. Tive que pesquisar, os nossos editores nos municiaram muito com informações, não são especialistas em eleições americanas, mas eu fiquei feliz. Depois você comenta aí se você gostou, se achou uma porcaria, se você acha que a gente tem que fazer sobre eleições no Afeganistão, por exemplo, talvez, se é que tem eleições lá. Na Venezuela não tem problema, não precisa fazer. Agora, em alguns países tem. Coreia do Norte também, não precisa fazer, porque não tem. Mas em alguns outros países tem. Então, quem sabe, deixa aí seu like, compartilhe, deixa sua dúvida, mande muitas cantadas para a Doni, com respeito, e seguimos o barco. Foi dar largada na semana, né? Exatamente. Segundou. Tchau. Tchau, tchau.